Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sejam todos bem, com saúde e em segurança. É do conhecimento de todos que novamente estamos passando por um momento muito difícil causado por essa doença, pela contaminação dessa doença, que vem aumentando muito, especialmente na nossa região também. E por conta disso, decidiu-se manter a escola fechada, pelo menos por 2 semanas, e a gente continuar com nossos estudos em casa, com maior segurança. E, portanto, estou gravando essa videoaula, espero poder ajudar, certo? Eu sei que é meio cansativo vocês só ouvirem eu falando, e ainda com esses barulhos externos atrapalhando, mas eu espero conseguir ajudar pelo menos um pouquinho vocês a desenvolver as habilidades esperadas, tá bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante na história dos seres humanos, na história do mundo em si, que é a pré-história, certo? Que seria o primeiro período da história, primeiro período que vai falar pra gente, nos trazer informações de como foram os primeiros séculos, os primeiros milênios da existência dos seres humanos na Terra, certo? E quais são os objetivos, quais são as habilidades que nós vamos buscar nessa aula online, nas atividades que vocês vão estar realizando, na retomada. Quais são as habilidades? Quais são os objetivos? O que se pretende com isso? A gente busca principalmente 4 habilidades especiais, 4 habilidades essenciais para a gente entender todo esse contexto da pré-história e compreender como tudo isso impacta na nossa vida atualmente. Então, vamos lá. A primeira habilidade é identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas, com vista à compreensão de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos e sociais. Por quê, pessoal? Porque existem vários tipos de fontes, vários tipos de narrativa, certo? Fontes históricas, orais, materiais, visuais, audiovisuais, que vocês já estudaram lá no 6º ano. E todas elas são importantes. Todas elas têm uma importância muito grande no estudo da história. Todas elas, de acordo com suas especificidades, vai nos ajudar a entender um determinado contexto, entender um determinado termo. Então, uma das habilidades, um dos objetivos é a gente entender isso, a importância, identificar, comparar essas diferentes fontes, esses diferentes tipos de narrativa e perceber que todas elas nos ajudam a compreender o processo que está sendo analisado, certo? Então essa é a primeira habilidade. Segunda habilidade: identificar, analisar e discutir conceitos como etnocentrismo, racismo, evolução, modernidade, cooperativismo, desenvolvimento, comparando as narrativas que contemplem outros agentes de discurso. Então, em resumo, qual é a habilidade que se busca nessa aula também, tá? A gente vai mandar um debate, um discurso, uma reflexão sobre até que ponto eu posso dizer que uma raça é evoluída e a outra não. Apesar de que esse termo raça, ela nem deve mais ser usado, né? Até que ponto eu posso dizer que uma sociedade, me expressar melhor, até que ponto uma sociedade ela é evoluída e a outra não? Até que ponto eu posso dizer que uma sociedade ela é desenvolvida e a outra não? Então, uma das habilidades que se busca ao analisar a pré-história, que durante muito tempo foi vista com muito preconceito, e também que serviu para reforçar o preconceito de cada época, é justamente levantar esse debate, né? De que não dá para comparar uma sociedade com a outra e dizer, olha, essa é evoluída, essa não é. Essa tem progresso, essa não tem. Uma outra habilidade que se busca, né, que é interessante para o nosso estudo, é identificar, contextualizar e criticar tipologias. Novamente, é o debate, é a crítica, a reflexão sobre o que
por muito tempo, muitas décadas, muitos séculos, se pregou como algo evolutivo e o outro não, entendeu? Então a gente vai ver sobre populações nômades e sedentárias e entender a diferença do que é uma população nômade, o que é uma população sedentária. Hoje em dia, vocês acham que existem sociedades, grupos que vivem de formas nômades ou todos são sedentários como nós? Então essa é uma das habilidades. E por último, a quarta habilidade que a gente vai buscar, que a gente vai atrás, que a gente vai persistir, é aprender a utilizar todas as ferramentas, os meios para comunicar, acessar e difundir informações. Ou seja, aprender a aproveitar o que tem de melhor em cada meio, em cada ferramenta, para desenvolver o nosso conhecimento e também para resolver problemas. Para começo de conversa, eu quero que vocês reflitam uma seguinte questão. Por que será que esse período da história humana, que a gente vai estar estudando hoje, e que vocês já estudaram também no 6º ano, por que esse período, chamado de pré-história, recebe esse nome? Por que dessa denominação? Por que será que ela levou esse nome? Lembrando que pré é algo que vem antes, né? Pré-escola seria um preparo para a sua vida escolar, né? Então, pré é algo que vem antes, pré-vestibular. É um cursinho que você vai fazer para conseguir passar no vestibular. Então, pré é algo que vem antes. Então, antes da história, por que será que as pessoas que deram esse nome acreditavam que era um período que veio antes da história e não fazendo parte da história? Durante muito tempo, acreditava-se que só podia ser considerado como um documento histórico se eles apresentassem na forma escrita. Então, por muito tempo, os historiadores só podiam usar documentos escritos, só podiam usar ferramentas escritas, textos, manuscritos, livros. Eram os únicos documentos que eram considerados válidos, que eram considerados como algo que não tinha erro, praticamente perfeito, né? Por muito tempo não se aceitava-se usar fontes orais, fontes escritas, fontes audiovisuais. E como seres humanos desse período, né, da pré-história, como a gente sabe, eles não desenvolveram escrita, então os estudiosos dessa época, que não aceitavam nada que não tivesse escrito, achavam que não havia ocorrido história, porque eles não teriam onde pesquisar. Se a única fonte que eles tinham de pesquisa teria que ser escrita, e se essas populações não deixou nada escrita, então para eles na época, na mentalidade da época, eles não tinham o que pesquisar, como pesquisar. Então por isso eles determinaram que esse seria um período que veio antes da escrita. Na verdade não veio antes da história, ele veio antes da escrita, certo? Foi uma parte da história, foi um período interessante, mas que por muito tempo os historiadores não aceitaram outros tipos de fonte, então eles não podiam pesquisar esse período. Então por isso determinaram que seria um período antes da história, ok? Mas o que você, meu caro amigo estudante do primeiro ano A, primeiro ano B, o que você sabe sobre esse período? Lembrando que esse período, ele é um período que nós temos referências aí espalhado em filmes, séries, desenhos animados, né? Histórias em quadrinhos, e que muitas vezes essas referências não estão necessariamente ligadas a alguma realidade da época, alguma realidade daquele período. Muitas vezes esses filmes, quadrinhos, séries, eles trazem uma visão distorcida. Então o que você sabe sobre esse período? O que você já ouviu falar sobre esse período? Como eu falei, existem aí espalhados, né, em filmes, desenhos, quadrinhos, muitas referências sobre esse período. Porém, muitas das vezes, essas referências elas vêm de forma distorcida. Por exemplo,
é comum a gente ver em filmes, em animações, seres humanos convivendo com dinossauros. Mas será que houve essa convivência? Será que seres humanos eles conviveram com os dinossauros? Vários estudos desenvolvidos ao longo do tempo apontam que essa convivência ela era impossível. Não tinha como ter ocorrido. Por quê? Porque segundo esses estudos baseados na ciência, os dinossauros desapareceram e só depois de milhões de anos é que os seres humanos surgiram na Terra. Então, não teria como eles serem convividos entre si. E então surge um questionamento. Por que será então que os dinossauros desapareceram? Uma das hipóteses, uma das mais aceitas pela ciência, né, é que esse desaparecimento dessas espécies ocorreu devido ao fato de um meteoro ter colidido com a Terra. Então, quando esse meteoro chegou à Terra, né, colidiu com a Terra, levantou uma imensa nuvem de poeira até a atmosfera, e essa nuvem de poeira ela vai impedir a entrada da luz solar na Terra. Não entrando a luz solar na Terra, tendo essa falta de luz, a temperatura vai cair. A temperatura do planeta caindo, as plantas vão morrer. E aí os dinossauros, que eram herbívoros, que sobreviviam se alimentando dessas plantas, elas vão desaparecer. E logo depois, consequentemente, os dinossauros carnívoros também, né? Porque eles comiam os herbívoros que comiam as plantinhas. Com as plantinhas morrendo, os herbívoros morrem. Com os herbívoros morrendo, os carnívoros não tinham que se alimentar. Então eles também são extintos. Essa é uma das hipóteses, certo? Tá, mas se os dinossauros eles não conviveram com seres humanos, quais foram então os animais que conviveram com os seres humanos na pré-história? A gente tem uma lista enorme, né? Eu vou falar só de alguns assim, mais pontuados e também que a gente já viu algum desenho, alguma coisa, tá? Um deles é o unicórnio da Sibéria. Eu vou mandar um PowerPoint com as imagens, tudo certinho, tá? Esse unicórnio da Sibéria, ele é um tanto que parecido com os rinocerontes atuais. Com uma pequena diferença, ele era 3 vezes maior. O rinoceronte é um animal grande. O da Sibéria, o unicórnio da Sibéria, era 3 vezes maior. E o chifre dele, que ele tinha na frente, por isso chamado de unicórnio, ele media até 2 metros de comprimento, sem referências, né? Mamutes, né? Aquele bichinho bonitinho lá da Era do Gelo. Os mamutes, eles eram bem semelhantes aos elefantes. O que vai diferenciá-los? É que a tromba deles de marfim, né? a presa deles de marfim, eles vão ser bem maior que a presa de marfim dos elefantes. Além disso, os mamutes, eles podiam chegar até 5 metros de altura. Então eles eram bem maiores que os elefantes que nós temos atualmente. Além disso, o corpo deles era todo coberto de pelo. Um outro animal, também vocês conhecem provavelmente lá da Era do Gelo, que são os tigres dentes de sabre. São muito parecidos, né, com os tigres atuais. Porém, eles têm 2 caninos muito grandes e saltados para frente, certo? Então seria muito legal se a gente estivesse andando aí pelo mato, pelas florestas, e encontrasse um bichinho desse com fome. Um outro que nós também já temos referência, né, em desenhos, em filmes, mas que tem uma tanto que distorcida, são os preguiças gigantes. Sem referência, tá? Não é nenhum colega de vocês, não é a preguiça que a gente tem de manhã, é a preguiça mesmo, preguiça bicho. Ele é um tanto que parecido com o bicho preguiça que a gente tem nas nossas matas, porém, contudo, no entanto, ele podia chegar até 4 metros de altura e ter 4.000 quilos. Um outro bichinho bem calminho, bem bonzinho, né?
que não apresentaria perigo nenhum é um megaloton. O megaloton é uma espécie de extinta que não existe mais de tubarões, certo? Só que eles são muito, muito maiores que os tubarões que existem atualmente. Ele é considerado o maior predador aquático que já viveu. Ele pode chegar até 4.000 quilos e medir de 20 a 30 metros. O bichinho era tão pequenininho, tão inofensivo, que o alimento preferido deles eram as baleias. E por último, né, claro que existem vários outros, mas eu estou apontando apenas algum, é o Epson. É um tipo de cãozinho, mas de cãozinho na verdade ele não tinha nada, porque ele podia chegar até 1 metro de altura e 2,5 metros de comprimento, e com enormes presas. Então esses são, né, alguns dos animais que conviveram com seres humanos na pré-história. E como será que os seres humanos eles surgiram na Terra? Existem duas teorias básicas. Uma baseada na religião, né? Cada religião vai criando a sua, mas que acaba tendo um ponto em comum, que é a ideia de que o homem foi criado já praticamente pronto, como nós somos hoje, por Deus. Por isso criacionismo, vem de criação. Então o homem sendo criado por um ser superior já pronto, já como somos hoje. E tem a teoria baseada na ciência, criada pelo Charles Darwin, que diz que os seres humanos eles foram evoluindo ao longo do tempo e que nós somos nós viemos de um mesmo ancestral que o macaco. Então tem uma diferença aí. Tem gente que acredita que o evolucionismo afirma que os seres humanos vieram do macaco. Não é assim. O que o evolucionismo prega é que ser humano e primata, eles vieram do mesmo ancestral. E adentrando nesse campo do evolucionismo, a gente vai conhecer agora um pouco sobre as diferentes espécies humanas que, de acordo com a ciência, existiram na Terra até chegar na espécie que somos hoje, os Homo sapiens. Então a gente vai pontuar 5: o Australopithecus, o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo sapiens neanderthalensis e o Homo sapiens sapiens, que somos nós. Então vamos lá. O Australopithecus. O Australopithecus ele habitou a Terra por volta de 2,8 a 2,3 milhões de anos atrás. Repetindo, ele habitou a Terra de 2,8 a 2,3 milhões de anos atrás. Ele é considerado a primeira espécie de hominídeos, que são as espécies que, de acordo com a ciência, foram evoluindo até chegar na nossa espécie, tá? Então ele é a primeira delas. Ele tinha uma postura ereta, já andava em pé, sobre dois pés, certo? Foram os primeiros a aprender a como dominar o fogo, e essa habilidade de dominar o fogo permitiu ele se expandir por todo o continente africano, que foi o lugar onde eles teriam surgido. Depois, o Homo habilis. O Homo habilis seria praticamente uma evolução, né, dos Australopithecus. Então, são considerados Australopithecus habilis, que são os Australopithecus, porém, que desenvolveram algumas habilidades. Depois nós temos o Homo erectus. Ele vai se destacar porque essa espécie ele já consegue fabricar instrumentos, fabricar armas, ferramentas, utilizando pedra, madeira, ossos, peles. E é o primeiro grupo que consegue sair da África, que é o continente onde surgem os seres humanos. Então essa espécie sai da África e se espalha pelos outros continentes. Ele sai da África e se espalha pela Europa, pela Ásia, pela Oceania. Depois, o Homo neanderthalensis. Ele já tinha um corpo adaptado ao frio, certo?
O período em que ele viveu foi um período de muito frio na Terra, glaciações. Então o corpo dele estava preparado para aquela situação, certo? Eles já tinham desenvolvido alguma comunicação verbal, conseguiam se comunicar entre eles, porém de uma forma muito rudimentar, certo? Foram os primeiros também a desenvolver um tipo de organização social e foram os primeiros a começar a sepultar os mortos. Essa espécie, elas conviveram com os primeiros homens modernos. E por último, nós, por incrível que seja, porque apesar de tudo, né? Apesar de tudo que nós vemos atualmente acontecendo, seres humanos fazendo, defendendo, seria o homem que sabe que sabe. Então, ele tem um cérebro bem desenvolvido, ele tem a capacidade de raciocinar, embora nem todo mundo esteja usando, mas nós temos essa capacidade de raciocinar, de nos comunicar através da inteligência, através da razão. Agora nós vamos ver um pouco, pessoal, sobre a periodização da pré-história, certo? Como a pré-história foi dividida. A pré-história é o primeiro período da história e ela se subdivide em 3 principais períodos, que seria o Paleolítico, Idade da Pedra Lascada, Neolítico, Idade da Pedra Polida e a Idade dos Metais. Então, no Paleolítico, primeiro período, Idade da Pedra Lascada, eles viviam em grandes grupos, dentro de cavernas, geralmente. A forma que eles tinham para conseguir alimento era caçando, pescando, coletando fruto e raízes. Então eles dependiam do lugar onde eles estavam, eles ainda não sabiam produzir o seu próprio alimento. Então eles tinham que ir lá na natureza em busca desse alimento, caçando, pescando e coletando. E o que vai acontecer? Quando naquela região onde eles estão, se torna difícil encontrar o alimento através da caça, da pesca e da coleta, eles cai fora, eles vazam, eles vão para outro lugar. Então eles são nômades, eles estão sempre em movimento, estão sempre se mudando, sempre se deslocando de um lugar para o outro em busca de alimento e de água, porque eles não têm como sobreviver em um ambiente onde eles não possam caçar e pescar. Não possuíam excedentes, ou seja, tudo aquilo que eles produziam era para aquele momento, certo? Eles não acumulavam. E foi o período em que eles desenvolveram a arte rupestre. As artes rupestres nada mais são do que pinturas antigas que eles faziam nas paredes das cavernas. Então esses homens da pré-história, né, já no Paleolítico, eles desenvolveram o hábito de desenhar, de pintar nas paredes das cavernas imagens que representavam o dia a dia deles, caça, alguma festa, tá? E essas pinturas receberam o nome de pinturas rupestres. Vamos agora para o segundo período, que é o Neolítico, Idade da Pedra Polida. Nesse período, o grupo em que eles viviam já se torna menor, como se fosse uma família. No início desse período, na transição do Paleolítico para o Neolítico, a Terra vai sofrer um esfriamento muito grande. E com isso, as plantas e os animais que eles eram acostumados a caçar e coletar desaparecem. Então o que vai acontecer? Eles vão ter que desenvolver e inventar uma outra forma de conseguir alimento, porque eles não conseguiam mais caçar, nem pescar e nem coletar. Então qual foi a habilidade que eles desenvolveram? Eles tiveram que se adaptar ao meio e começar a plantar e a criar os seus animais, certo? Se eles, a partir disso então, eles já criam os seus animais e já plantam seus alimentos, aonde quer que eles estivessem, ou seja, então eles precisavam ficar mudando sempre. Eles escolhiam um lugar para ficar e ali eles iam plantando e colhendo, plantando e colhendo e criando seus animais, não precisavam mudar. Então eles começam a se tornar sedentários.
começa a se fixar num lugar só. Eles não precisavam mais ficar mudando em busca de alimento. Aonde eles estivessem, eles conseguiriam produzir o seu próprio alimento. Com isso, pessoal, além de se tornar sedentário, eles começam a acumular excedentes. Eles começam a plantar, evidentemente, com isso, colher mais do que precisava para o momento. Então começa a sobrar alimento. Então eles começam a acumular. Com esse acúmulo de alimento, a sociedade começa a ser dividida entre homens e mulheres, em quem tinha mais e quem tinha menos. E por último, e não menos importante, já no finalzinho da pré-história, nós temos então a idade dos metais. O que teria sido a idade dos metais? Como o próprio nome fala, foi um período logo no final do Neolítico em que os seres humanos começam a fabricar suas armas, utilizando o quê? O quê? Metais. Por isso, idade dos metais. Que é o período em que eles começam a fabricar seus alimentos, suas armas, suas ferramentas com os metais: ferro, estanho, bronze, cobre. Beleza? Outra coisa importante desse período, que é o crescente fértil. Com o desenvolvimento da agricultura, com os homens se tornando sedentários, então eles começaram a construir casas mais elaboradas, certo? No Paleolítico, eles moravam em qualquer caverna mesmo, qualquer caverna que eles achassem lá, estava ótimo, porque eles sabiam que eles ficariam ali por pouco tempo. No Neolítico já é diferente, porque eles vão ficar ali por muito tempo, o resto da vida, eles, seus filhos, seus netos. Então eles começam a construir casas mais elaboradas. Construindo casas mais elaboradas, começam a surgir as primeiras vilas e cidades. E, surgindo as primeiras vilas e cidades, começam a surgir as primeiras civilizações. Mesopotâmia, egípcia, grega. E as primeiras civilizações que surgem, né, seriam, teoricamente, a egípcia, mesopotâmica, que vai surgir numa região chamada de crescente fértil, certo? É o lugar onde surgiram o povo egípcio, mesopotâmico e hebreus. É um lugar muito fértil, né? Como ele é apanhado por 4 rios muito importantes, a gente tem aí o rio Nilo banhando o Egito, rio Tigre e Eufrates irrigando as terras da Mesopotâmia, e o rio Jordão irrigando as terras da Palestina. Então são 4 rios importantes que tornavam aquela terra muito fértil. Além disso, o formato delas lembrava uma lua na sua fase crescente. Então, por isso, essa região recebeu o nome de crescente fértil. E por último, e não menos importante, a gente se pergunta, tá, mas na América,